Fala galera, tudo bem com vocês? Então hoje a gente vai dar uma olhada no resultado do primeiro trimestre de 2020 de Energias do Brasil. É uma empresa que atua nos três subsetores de energia elétrica, tanto na distribuição, que é um setor que está tendo um pouco mais de impacto agora na crise do coronavírus, como também na geração e por último ela está investindo mais em transmissão agora. Então é uma empresa que atua nesses três subsetores de energia elétrica. Se você gostar do vídeo no final, não deixe de deixar o seu like aqui, se inscrever no canal se você não é inscrito ainda e compartilhar com aqueles amigos que vocês sabem que tenham Energias do Brasil na carteira. Talvez esse vídeo aqui ajude eles de alguma forma a tomarem decisões mais sábias no futuro, tá certo? Um abraço, vamos pro vídeo então. Bom, galera, vamos lá. Falando um pouco aqui do resultado do primeiro trimestre de 2020, a gente vê que, na verdade, foi moderadamente impactado. Não foi um resultado muito impactado da Energias do Brasil, até porque as medidas de quarentena foram adotadas a partir de março. Então, se houver um impacto, provavelmente teremos um impacto maior no segundo trimestre de 2020. Aqui ele explica alguma redução de receita, redução de lucro em cada uma das áreas que ele fala, e fala que a companhia deu um reforço no caixa aqui de 1,7 bilhão para reforço do caixa, né? Plano de captação da companhia. Você teve 1,3 bilhão de redução de custos, racionalização de investimento, para passar a crise do Covid aí com o máximo de caixa possível, né? A companhia está realmente adotando uma posição conservadora em relação ao seu caixa para passar a crise do coronavírus. Bom, aqui nos destaques da empresa, nos destaques do período, né, a gente pode ver as principais variações aí que tiveram ao longo do primeiro trimestre de 2020, né, para a empresa. Margem bruta alta de 3,7%, alta no PMSO, que é o quê? É o custo com pessoal, material, essas coisas, uma alta maior que a margem bruta. Redução leve do EBITDA, redução leve do lucro líquido também, uma redução considerável do CAPEX aqui, que mostra que realmente a empresa reduziu bastante os investimentos no período, em relação ao período do ano passado, e um leve aumento aí na dívida líquida, provavelmente da captação de dívida da empresa para conseguir reforçar o caixa. Falando um pouco agora dos destaques da margem bruta da empresa, tá? A gente teve um aumento aí de 3,7% da margem bruta, decorrente de quê? Principalmente positivamente da área de transmissão, por conta da própria evolução das obras. Então, o que, que eles fizeram? Eles reconhecem receita de construção. Quando a gente falar um pouquinho de transmissão, eu vou explicar melhor como é que isso funciona. E a parte negativa, como a gente pode ver a formação da margem bruta aqui ao longo dos últimos 12 meses, a gente vê que a grande parte negativa que impactou negativamente a margem da empresa foi a geração hídrica, né? Um impacto negativo de 87 milhões de reais. Então, olhando aqui o EBITDA agora, a gente pode perceber os mesmos impactos que tiveram na margem bruta. A gente tem um impacto negativo aqui da geração hídrica, pela sazonalidade, né, da geração. Impacto positivo de P100. Para quem não sabe, P100 é uma usina a carvão, que a EDP tem para geração de energia. E o impacto positivo da transmissão aqui também, que acabou contribuindo para minimizar essa queda no EBITDA aí em relação ao primeiro trimestre de 2019. Agora, indo para o lucro líquido, se a gente for olhar o lucro líquido aqui, a gente tem um resultado, impacto negativo aqui do EBITDA, né, um pequeno impacto negativo do EBITDA, referente àquela redução de 1% em relação ao primeiro trimestre de 2019, e a gente tem um impacto negativo maior aqui do imposto de renda e contribuição social. Aqui a empresa falou que foi um reajuste em relação aos anos de 2016 e 2017, então é um impacto não recorrente ao meu ver. Esse quadrinho aqui é para quem está preocupado com a situação financeira da Energias do Brasil. A parte de disponibilidade é o que a empresa tem em caixa e também em aplicações financeiras de liquidez imediata, né? E você vê como o vencimento da dívida de 2020, eles têm muito mais caixa do que o vencimento da dívida de 2020. O vencimento da dívida de 2021 já é um pouco mais preocupante, se você juntar esses dois aqui não dá o caixa, mas ainda assim a empresa vai gerar muito caixa até 2021, então eu acho que é uma situação tranquila. E você vê que a maioria da dívida aqui, grande parte da dívida, aproximadamente 50%, eu diria, tá para depois de 2024. Se for olhar como é que está a dívida bruta por indexador, você vê que tem 46% do CDI e 41% do IPCA. Então, num cenário aqui de juros baixos, a empresa realmente está se beneficiando, já que ela tem grande parte da dívida dela indexada ao CDI. Né? Como a gente está tendo queda de juros, a dívida da empresa vai caindo junto com isso. Então, aqui ele coloca que, considerando a dívida das empresas, você tem um prazo médio de 4,5 anos e custo médio de 7,7% ao ano. Então, na minha opinião aqui, a dívida de energias do Brasil está razoavelmente saudável e controlada. Olhando agora para a evolução da dívida líquida da empresa ao longo desses 12 meses, né? A gente tem o EBITDA aqui contribuindo
para reduzir a dívida líquida, né, porque ele entra no caixa, e a gente tem o CAPEX aqui, aumentando a dívida líquida, que são os investimentos que a empresa está fazendo nas áreas de transmissão, para construir suas linhas e tudo mais. Então, olhando um pouco aqui a alavancagem financeira da Energias do Brasil, a gente vê que ela saiu de 1,5 vezes em março de 2019 para 2,0 vezes em março de 2020, né? A dívida líquida sobre EBITDA. E qual a principal causa desse aumento do endividamento da empresa? Exatamente as obras das linhas de transmissão que a Energias do Brasil está promovendo, né? Então, como ela está querendo ter um pouco mais de receita na parte de transmissão, tanto por causa da margem, como também pela segurança, né, que o subsetor de transmissão ele tem. Então você tem uma expectativa de resultado muito maior, uma previsão, uma previsibilidade de resultado muito maior. Por conta dessas obras que ela está fazendo, ela aumentou o endividamento dela aqui ao longo do ano de 2019. Se a gente for olhar um pouco o desempenho aqui por segmento de negócio da Energias do Brasil, uma coisa que me chamou a atenção, que me impressionou, foi que a receita líquida teve um leve aumento de 0,3%. Então, na verdade, a receita do setor de distribuição, tudo bem que a quarentena foi só um mês, né, principalmente em São Paulo, teve mais receita do que o primeiro trimestre de 2019, porque ainda foi pouco impactado por questões da quarentena. Então, mesmo a gente tendo uma queda de volume aqui, eles tiveram um aumento do faturamento, da tarifa, do uso do sistema de distribuição que acabou compensando essa queda de volume. Olhando um pouco aqui para a parte de geração hídrica, uma coisa interessante aqui que eu quero mostrar para vocês, exatamente a sazonalização dos contratos de venda da Energias do Brasil. Então, tradicionalmente, no primeiro trimestre e no segundo trimestre, ela tem esse desempenho mais fraco mesmo da geração hídrica, e isso explica o impacto negativo que teve tanto no EBITDA como no lucro líquido. A gente percebe que no terceiro trimestre e no quarto trimestre, tradicionalmente também a empresa ela tem um resultado um pouco maior, exatamente ela faz esse balanceamento para ela não sair prejudicada em momentos de maior demanda e de menor demanda ao longo do ano. Então, dessa forma, ela consegue suavizar esse impacto ao longo do ano. Estou mostrando agora qual é a parte de impacto positivo, por que teve aquele impacto positivo tanto no EBITDA como no lucro líquido da empresa. Vou mostrar para vocês agora aqui como que eles consideram essa receita de transmissão. Grande parte da receita de transmissão no primeiro trimestre de 2020 foi conforme a empresa colocou aqui. Para fins de registro contábil, eles colocaram que o resultado ocorreu através do reconhecimento de custo e receita de construção com base no avanço da construção, ou seja, a linha nem está pronta ainda, mas conforme a empresa vai avançando na construção dessa linha, ela já vai reconhecendo o custo. Teve também uma entrada de RAP aqui de 11,5 milhões por finalização do lote 24, lote 11, que entraram parcialmente em operação, né? E entrada em operação completa do lote 24 aqui. Mas se a gente olhar na tabela, a gente vê aqui, ó, 19,9 milhões, 34,9 milhões, 66,3 milhões. Somando tudo isso aqui, a gente tem uma receita de construção no primeiro trimestre de 2020 de 188,59 milhões. Então, grande parte da receita que eles consideraram na área de transmissão foi receita de construção e não efetivamente de operação. Então, galera, com essa parte a gente finaliza aqui os principais pontos do resultado da Energias do Brasil do primeiro trimestre de 2020. Então, a gente passou por todos os pontos aí que eu considero importantes para vocês entenderem melhor como funcionou o resultado da empresa, tá certo? Se você gostou do vídeo, não deixe de deixar o seu like sempre, se inscreva no canal, que isso vai me dizer que faz sentido o vídeo dessa forma e eu vou continuar fazendo aqui para vocês, tá certo? Um abraço para vocês, bons investimentos e vamos sair da lata.